Vamos falar então aqui das 4 estratégias para ficar definido natural. Leandro, parece que você estava esfregando uma lâmpada, é só porque eu vou ter que pedir para o gênio da lâmpada. Se eu pudesse pedir para o gênio da lâmpada 3 desejos, seria: se inscreva no meu canal, clica no gostei e ativa a porcaria do sininho, porque o YouTube está drenando a nossa entrega. Bom, vamos lá. 4 estratégias para você conseguir ficar definido natural. E você usa dessas estratégias com os seus alunos da consultoria esportiva online, presencial em Moema, que Leandrão, eu mandei mensagem lá, tá com fila de espera. Muito obrigado, fico muito honrado e feliz. E triste, por outro lado, por não poder atender quem quer de início imediato. Mas, sim, utilizo todas com os meus alunos. E o que a gente tem que entender, pessoal? Que para você ficar definido, você precisa entender primeiro o conceito de tudo, certo? Então você tem que ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Eu gosto muito de exemplos com carros, mas esse exemplo de carro é um pouco mais simples. Você tem aqui uma Ferrari, você fala, beleza, mas não adianta se você jogar uma manta em cima dela. O pessoal vai sair na rua e vai falar assim, é um carro esportivo, mas eu não sei o que é. Também não adianta você tirar a manta e ter um carrinho de rolemã. O pessoal vai lá e fala, não é uma Ferrari. Nada contra carrinho de rolemã, né? Já ralou muita coxa, né? Eu não, nunca andei nesse negócio não. Meu negócio era mais jogar bola na rua. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Você tem que ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Então você precisa fazer um processo para ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Então, qual que é a estratégia número 1 que a gente vai utilizar? Primeiro, vamos analisar o físico dessa pessoa. Vamos dizer aqui que a gente tem 2 indivíduos. Um está gordinho e o outro está magrinho. O que está gordinho, ele precisa ganhar massa muscular e perder gordura. O que está magrinho, ele também precisa ganhar massa muscular e também precisa perder gordura, porque o nível de detalhamento muscular que ele precisa, você viu como eu gesticulo? É a destreza de gravar vídeos há quase 12 anos. Ele precisa atingir um nível de detalhamento muscular muito mais alto. Porém, ele não pode começar uma dieta de redução de gordura corporal. E eu vejo muita gente errando aqui. Eu falei disso bastante no meu curso de dieta. O pessoal simplesmente fala, não, eu vou só fazer uma dieta cut e já vou definir. Mas você não tem o que mostrar. Da mesma maneira que o gordinho, esse aqui normalmente não erra muito nisso. Porque ele já olha e já fala, eu preciso reduzir isso aqui que tá ruim, tô desesperado. Leandrão tá zoando o gordinho, como que eu vou zoar o meu passado? Eu sou ex-obeso, mais de 40% de gordura corporal. Comecei aqui por causa disso. Normalmente esse cara ele tem mais essa consciência. Eu sei porque como eu vivi isso. Você fala, não, preciso me livrar dessa gordura primeiro. Só que ele comete um outro erro. Ele fala, preciso zerar o carbo, não vou fazer musculação, só aeróbico, dane-se que eu preciso reduzir peso, que perder massa muscular depois eu ganho. Tá errado. Então, quais são os caminhos que essas pessoas vão encontrar, certo? Nessa estratégia número 1. O magrinho, ele vai fazer um bulk, ele vai fazer um processo de ganho de peso, ganho de massa muscular, e ele não vai melhorar a definição muscular dele nesse momento. Leandro, já ensinou como é que faz um bulk? Já, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E esse indivíduo, ele vai fazer um cutting, ele vai treinar a musculação, o indivíduo gordinho, ele vai treinar a musculação, ele vai fazer uma dieta não para reduzir peso, mas para recompor o seu peso. Eu não quero destruir esse aluno meu, eu quero reconstruir ele. Para se destruir, ele fica em casa, ele não assiste meus vídeos, porque qualquer idiota sabe perder peso. É só não comer e não fazer exercício, tomar um remédio e dane-se. Mas você sabe que isso não vai resolver, porque você já tentou, você conhece alguém que tentou e não resolveu o problema do cara. Então ele precisa reconstruir. E aí o magrinho ele vai ganhando massa muscular, beleza, ele ganha às vezes um pouco de gordura, faz parte. O gordinho ele vem reduzindo a sua quantidade de gordura corporal e ele vem ganhando massa muscular, ele vai conseguir as duas coisas no começo. E aí vai chegar um momento que esse gordinho já não é mais gordinho, ele é um magrinho com um pouco de massa muscular. E esse magrinho, ele já tem um pouco mais de volume, mas o percentual de gordura dele subiu. E agora eles vão inverter os papéis. O gordinho vai começar sim a fazer bulk, porque eu recebo direto lá no Instagram, na caixinha de perguntas que eu abro todo dia, Leandro, eu não consigo fazer bulk porque eu tenho medo de ganhar peso. Se você for fazer um bulk que é para ganhar peso, com medo de ganhar peso, meu amigo, você nunca vai mudar seu shape, nunca. Você que é gordinho vai fazer um bulk, mas vai fazer direitinho, vai crescer seco, limpo. E aí você vai começar lá no trabalho do magrinho, só que você já tem mais condicionamento e tal, então você vai ver que uma resposta vai ser melhor. Você tem tendência a ganhar volume e peso. Então você
canaliza isso para o bem. Como? Treinando pesado, comendo proteína, não fazendo um superávit calórico muito gigante, porque a gente que é ex-gordinho, você viu, o cara não fica magro. O cara que é gordo, ele vira ex-gordo. Que desgraça, né? O cara não vira magro. Eu quero ser magro. Não, magro você nunca vai ser. Você vai ser, no máximo, um ex-gordo. A gente que é ex-gordo, a gente ganha massa muscular fácil. Então a gente faz um superávit calórico pequenininho. E o outro cara que cresceu, agora ele fala assim, bom, como eu perco gordura fácil, eu vou zerar o carboidrato, vou dar uma enxadada. Não, tá errado. Ele vai fazer isso de forma lenta também. Então ele vai começar a fazer uma dieta cut com um pouco mais de calorias, vai fazer cardio e vai reduzir o teu processo de gordura. Só que, então falamos de duas estratégias, bulk cut, quem tá gordinho começa no cut, quem tá magrinho começa no bulk, depois inverte. Só que agora, então duas estratégias. A terceira estratégia qual que é? A transição. Gente, se errar na transição, ferrou com tudo. O gordinho vai voltar a engordar, o magrinho vai perder a massa muscular que acabou de ganhar. A dieta de transição é extremamente importante. O que vai acontecer? O cara que é gordinho, ele está fazendo uma dieta cut, ele está reduzindo a caloria e o metabolismo dele está baixando. Se ele subir a caloria de uma vez, ele ganha muita gordura. Da mesma maneira que o cara que está subindo peso, o metabolismo dele está subindo, o nível de treino está subindo. Se ele tirar a caloria de uma vez, ele vai perder tudo que ele acabou de conquistar, não está solidificado. Como é que eu faço essa dieta de transição? Quando você finaliza um bulk, reduz mais ou menos o carboidrato pela metade. Ah, Leandro, mas eu estou comendo, sei lá, vou chutar uma besteira aqui, tá? Eu estou comendo 3 quilos de arroz por dia. Eu vou para 1,5 kg. Não é muito arroz ainda? Não é, porque o seu metabolismo está muito acelerado. Então você reduz 50%. Mas e se eu estagnar? Aí você tira mais um pouquinho, mais 10, 20% e vai tirando aos pouquinhos. Senão vai dar errado. Da mesma maneira, você que está terminando um cut, se você pular para o bulk de uma vez, não, porque assim, ó, no cut eu estou consumindo carboidrato, sei lá, 200 gramas de arroz por dia, estou chutando. E bulk é bulk, 2,5 kg de arroz, já era. Em um mês você vai engordar pra caramba. O que você tem que fazer? Como é que você terminou o cut? Ok, aumenta o carboidrato para 2, 3 vezes mais, dependendo de como você terminou. Ah, terminei com 200 gramas de arroz, vou colocar 400, vou olhar o peso na balança. Tem gente que perde até mais peso, é bem legal, porque o oxalacetato funciona à base de glicose, né, o ciclo de Krebs, e aí você coloca um pouco mais de carboidrato, o cara perde mais gordura ainda. É bem legal quando acontece isso, o cara fica muito feliz, ele começa a não ter medo de comida. E aí você sobe de novo a caloria. Quando você ganhar peso, para. Ganhou peso, segura, espera. E aí você vai construindo massa muscular. Bom, o gordinho vai construir massa muscular, vai ter que secar de novo, né? E o magrinho também vai ter que fazer esse processo várias vezes, para até a gente chegar no que a gente chama de limite natural. Não, qual que é o limite natural? Já vou falar sobre isso. Quando você chegar no final do seu cut, com bastante massa muscular, isso pode demorar, dependendo do que você almeja, meses, anos, né? Normalmente anos. Leandro, caramba, eu achei que era mais fácil ficar definido natural. Meu amigo, é difícil ficar definido hormonizado, você imagina natural. Aí você vai para a estratégia número 4. Então a gente fez bulk, cut, transição, 3 estratégias, e a quarta estratégia, que é uma desidratação. Igual um fisiculturista faz, isso, mas não daquela maneira tão agressiva, porque aquilo faz mal para a saúde, né? A desidratação, na verdade, já faz mal para a saúde. Mas só para voltar um pouquinho aqui no limite natural, normalmente, pessoal, a gente está falando de limite natural que a gente atinge 90% em 3 a 5 anos de treino muito bem feitos. Então você vê que é demorado. Só que você atingiu o limite natural em 5 anos, você vai viver mais quanto? 30, 40, 50, mais 60, não sei quantos anos você tem. Então vale muito a pena, é pouco tempo da sua vida. Depois vai ser muito mais fácil você conservar esse shape, certo? Mas Andrão, como é que eu faço a desidratação então? Eu vou deixar aqui um protocolo muito simples, lembrando que nenhuma desidratação é saudável, mas é algo que você pode fazer para dar uma melhoradinha. Dá uma conferida nesse vídeo aqui.